Boa noite, boa noite, boa noite, magas queridas, almas verdes. Estou muito feliz com o que está acontecendo aqui nessa semana, em poder compartilhar com você toda a sabedoria verde, toda essa sabedoria ancestral. Então vai aí, já deixa o teu like, tá bom? Se você também tem aí uma amiga que é maga verde, que gosta de natureza, que gosta das plantas, já envia o link da nossa aula para ela, porque eu tenho certeza que ela vai gostar, tenho certeza que ela vai amar muito todo esse momento, tá? As nossas aulas, elas são super práticas, tá? Então, toda aula você vai receber um conhecimento que você já vai aplicar aí na sua casa. São conhecimentos simples. Às vezes, a gente pensa que trabalhar com o herbalismo, trabalhar com as ervas, colocar essa sabedoria no nosso dia a dia, nós vamos precisar das ervas mais esquisitas, ervas mais raras, e isso não é verdade. Inclusive, eu aprendi com o povo indígena, que a natureza ela é tão sábia, tão sábia, tão sábia, que nasce ali ao redor da nossa casa a planta que a gente precisa. Você já observou isso? Eu trago essa reflexão para você. Começa a observar as plantinhas que nascem ao redor da tua casa. Se você mora em casa, se você mora em apartamento, dá uma olhada aí nas plantinhas que nascem ao redor do seu condomínio. Mas a natureza ela é muito sábia e a terra ela é cheia de sementes, a terra é cheia de vida. Então, quando você se conecta energeticamente com aquele espaço, com aquele local, a natureza vai fazer brotar ali plantas que você precisa. E às vezes, a necessidade que você tem daquela planta é uma necessidade física, vai realmente te auxiliar em processos físicos, ou às vezes é uma necessidade energética. Aquela planta vai te auxiliar em uma cura energética. E nós vamos falar sobre tudo isso na aula de hoje. Nós todos temos um poder muito profundo dentro de nós, que é de ouvir os sussurros da Mãe Terra. Então, quando eu falo bruxona, né, eu estou conectando todas as alquimistas, as magas, as herveiras, as benzedeiras, as rezadeiras, as mulheres medicinas, as mães, as curadoras, as cuidadoras. Então, todas nós estamos nesse universo. A base de tudo que nós fazemos é a natureza. Tudo. Nós somos a própria extensão da natureza. Não existiria nada nessa vida se não fosse a Mãe Terra. Quando eu falo da Mãe Terra, né? Eu falo aqui das ervas, eu falo dessa conexão, eu falo também do nosso planeta. O nosso planeta, ele é vivo. Você já se conecta com essa sabedoria, você consegue perceber que o nosso planeta não é só aquele astro, né, que a gente estuda lá na sexta série. O nosso planeta, ele realmente é um ser vivente, teve toda uma constituição. Quando o planeta nasceu, o que formou o planeta foram os 4 elementos. E nós trabalhamos tanto com esses elementos, né? Todo mundo sabe quais são esses elementos? Água, terra, ar, fogo. Esses elementos foram se juntando e a partir disso essa terra foi nascendo, esse planeta foi nascendo. E quando esse planeta estava todo formado, ele recebeu um espírito através do sopro divino. O espírito do nosso planeta, o espírito da terra é Gaia. Gaia é essa que sustenta toda a natureza, é que sustenta a base do nosso planeta. Gaia nos nutre. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos construir, nós estamos construindo a partir de Gaia. E eu quero trazer essa visão para você, que quando você se conecta com o planeta como um ser vivente que respira, que ama, que evolui, você se percebe como parte integrante disso. Então, você resgata algo muito profundo dentro de você, que é o sentimento de pertencimento. Quantas vezes você não já parou para pensar o que eu estou fazendo aqui? Por que a gente vem para essa terra? Qual é o nosso real sentido de viver? E se em algum momento da sua jornada você teve esse pensamento, é porque de alguma forma tinha ali algo desconectado dessa sensação de ser pertencente. E você faz parte disso. Toda a tua jornada, toda a tua trajetória está ali, trocando na grande teia da Mãe Terra. O teu autoconhecimento, a tua evolução, tudo que tu pensa, tudo que tu faz, isso interage diretamente com o planeta. Então, assim, à medida que nós vamos nos autoconhecendo, à medida que nós vamos resgatando saberes ancestros, à medida que nós vamos nos conectando com a sabedoria que vem do nosso coração, a sabedoria inata, nós passamos isso para o planeta também. E à medida que isso vai acontecendo, nós vamos trabalhando paralelamente
uma cura que é interna, a nossa própria cura, e nós vamos também aí refletindo na cura planetária. E é esse o convite, né, de nós olharmos para a natureza como algo que nós somos extensão de tudo isso, que nós fazemos parte disso. Sinta-se pertencente a essa terra, tá? Então eu quero te fazer o convite agora, né? Eu sou dessas, as ideias vão surgindo e a gente vai fazendo. Se você estiver deitada, fica sentada, tá? E se você tá sentada, coloca bem os teus pés no chão, sabe? Coloca bem os teus pés no chão. No final do nosso encontro de hoje, nós vamos fazer um exercício sobre isso. Eu já quero começar a ativar esse poder em você. Bota os teus pés aí no chão, sente os teus dedinhos aí tocando o chão. Eu quero que você comece a se conectar com o solo sagrado. Você está pisando aí no chão da sua casa, mas esse chão, ele tem várias camadas, e essas camadas vão atravessando até chegar no solo sagrado da Mãe Terra. E quando a gente vai mergulhando nisso, a gente consegue acessar as profundezas da constituição do nosso planeta. Então, sente aí a sua conexão com a Terra, que a gente vai continuar um exercício sobre isso lá no final do nosso encontro, tá? Então, essas são as minhas boas-vindas para você nesse momento de muito, muito conhecimento. Quero também me apresentar, tá? Para quem não me conhece ainda. Quem já é maga, coloca aí para mim, sou maga. Quem quer ser maga, coloca aí para mim, quero ser maga. E quero fazer uma apresentação bem breve, né? Que é super importante você saber quem é essa pessoa que está aí falando comigo, me passa nesses conhecimentos. Eu sou Glória, estou lá no Instagram, @mentoraglória, tá? Quem não segue ainda já vai seguir lá. E assim como muitas de vocês, né, eu passei por um processo de grande desconexão, sabe? Eu estava ali há quase 10 anos atrás, em um período que eu me sentia desconectada da vida, eu me sentia muito depressiva, muito ansiosa. Eu ficava pensando assim, será que a vida é só isso? Será que a gente vai passar, vou chegar nos meus 80 anos e pensando que a vida é essa coisa difícil, é essa luta todo dia, que todo dia eu preciso acordar e puxar força, sei lá de onde, para poder ir para o meu trabalho, para poder fazer as atividades que eu tenho que fazer. Eu estava vivendo um período que era muito automático. Você já passou por isso em algum momento da sua vida? E naquele momento eu comecei a buscar algo dentro de mim. Veio assim uma intuição que hoje eu sei que nós não estamos sozinhos, né? Então sempre tem uma vozinha ali que sussurra pra gente, a gente só precisa ficar atenta para ouvir essa voz. Veio uma intuição que eu precisava decidir sair daquele lugar, sabe? Então, se alguém está passando por isso hoje, decida sair desse lugar, que é super importante, para que você consiga trilhar uma nova trajetória. Se você precisa de ajuda, busque ajuda, mas a primeira coisa que você precisa fazer é decidir sair desse lugar. Então, naquele momento, eu fui lembrar do que eu gostava quando eu era criança. E aí eu te pergunto, o que você gostava quando você era criança? Eu quero ver aí no bate-papo, tá? Quero saber essas informações. Deixa eu abrir aqui, porque eu quero saber o que vocês estão respondendo. O que você gostava de fazer quando você era criança? Com o que você se conectava? Quando eu me fiz essa pergunta, eu cheguei à conclusão que eu gostava de brincar na terra. Eu era daquelas crianças que pegava as folhinhas e batia no copinho para fazer a comidinha, né? Eu não sei se vocês lembram que tinha umas florzinhas que a gente coloca, ela encaixa uma dentro da outra e a gente consegue fazer colar, consegue fazer pulseirinha. E eu super me via dentro da floresta, eu me conectava muito com os elementais. A minha mãe dizia que quando era noite de lua cheia, eu sempre ia para o quintal de casa e ficava olhando a lua, e ela dizia assim, nossa, que menininha esquisita. E isso começou a vir muito forte para mim, né? Eu não sabia onde isso ia me levar, mas eu sabia que eu precisava buscar aquilo, eu precisava buscar aquela conexão que tinha na infância, né? Que era um amor muito grande pela vida. Anos depois, né? Quando eu fiz várias formações, né? Vários aprofundamentos, tanto nas bases científicas, em pós-graduações, como cursos livres, e também com os povos ancestrais, né? Eu tive muito contato com o povo medicina. Então, dentro dessa caminhada, me veio algo muito forte, que quando nós somos crianças, nós sabemos exatamente o que nós viemos fazer nessa terra. Faz sentido para você? Quando você se conecta com essa criança, pensa no que ela gostava, antes de um adulto te dizer que não podia fazer aquilo, que era feio. Como era aquela criança quando ela era alegre? Quando nós somos crianças, nós sabemos exatamente qual é a nossa missão, nós sabemos exatamente qual é o nosso propósito. E daí veio toda uma jornada, né, de aprofundamento. E as ervas
fizeram parte da minha trajetória. Foi por conta das ervas que eu comecei a me conectar com a natureza através dos processos meditativos, dos chás, dos banhos, e isso me fez ver o mundo com uma nova perspectiva. E é assim que eu acredito que você vai sair daqui no nosso último dia de aula, tá? Que você vai visualizar o mundo com uma força poderosa, que você vai visualizar o mundo como uma janela de oportunidade para você viver exatamente aquilo que você quer viver. Todos esses sentimentos, né, que nós temos, todos esses sentimentos que vêm falar sobre tristeza, vazio, ansiedade, depressão, tudo isso é um convite para você mudar, é um convite para você fazer diferente. E diante dessa trajetória inteira, acabei fazendo transição de carreira, comecei a trabalhar com atendimentos, eu faço fazia, né? Hoje eu faço pouquíssimo. Fazia leitura de campo, banho de ervas, reiki. Comecei a vender, né? Fitoalquimias, fitopreparados, que muitos de vocês que estão aqui amam demais e vão aprender a fazer alguns durante essa semana. Até que a vida foi me levando e expandindo esse conhecimento e hoje eu estou aqui compartilhando isso com vocês. É uma trajetória que já vem aí durante quase 10 anos e é uma trajetória que eu tenho muito amor por isso, sabe? Então, se você tá aqui, eu tenho certeza que tem uma luz, tem um insight para você receber. Dentro de todo esse movimento, né, do que são as ervas, o que isso pode trazer para a sua história, para a sua vida, a gente precisa falar de 2 pontos básicos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir guardando aí que a gente vai ter um momento para tirar essas dúvidas, tá bom? A gente precisa ver aqui 2 bases sobre esse movimento das plantas, do herbalismo, das ervas mágicas. É dividido no conhecimento da fitoterapia e no conhecimento da botânica oculta. Você já conhece esses termos? A fitoterapia é o embasamento científico das plantas. É o ramo que estuda toda a composição química das plantas e como essa composição química das plantas vai atuar no nosso organismo para tratar toda e qualquer questão física que nós tenhamos. Já a botânica oculta trata as propriedades energéticas dessa planta. A botânica oculta defende, né, que todo ser vivo ele tem um campo energético, ele tem um campo ali eletromagnético que fica emanando vibrações. Eu tenho, você tem e as plantas também têm. E a partir dessas vibrações que as plantas emanam, ela carrega um potencial energético. E esse potencial energético ele trabalha em cada um de nós, porque nós somos extensão da natureza. Percebe aí como tudo vai fazendo sentido, como tudo está conectado. Então, assim, você está me vendo aqui, né? Essa pessoa maravilhosa que vos fala. Eu quero que você toque em você, né? Que você se sinta, que você se perceba. Esse é o teu corpo físico. Então, a fitoterapia, ela vai cuidar do teu corpo físico. Você tem um campo energético em volta de você, tá? Esse campo energético, ele pode ser muito grande. Por exemplo, né, Chico Xavier tinha um campo energético que cobriu o estado inteiro dele, que ele morava. Jesus Cristo, né, Sananda, ele tinha um campo energético. Quem chuta aí para o tamanho do campo energético de Jesus Cristo? Que se fala aí nesses lugares mais espirituais. Vou já falar, quero primeiro saber se vocês têm uma ideia sobre isso. E nós também temos esse campo energético. Quando, normalmente, né, as pessoas têm um campo energético assim, ó, à medida que ela abre o braço para o lado, para frente e para trás, essa é a média do tamanho do nosso campo energético, tá? Então, quando você está interagindo com uma pessoa ali, presencialmente, então os campos energéticos, eles se entrelaçam. Por isso que a gente fica ali tão conectado com as pessoas. Se nós não estamos trabalhando a nossa energia, o nosso movimento, a nossa vida, esse campo energético, ele tende a diminuir, ficar bem fraquinho, sabe? E cinza. Quando você trabalha, né, a sua energia, quando você se conecta com a sua vida, esse campo energético tende a expandir e ele tem cores, né? Então, quando a gente conecta com esse processo de cura, predominantemente esse campo, ele é verde, da cor da natureza, que representa essa cura, essa expansão, esse amor. E Jesus Cristo, ele tinha, né, o campo energético que cobria todo o planeta. Então, assim, né, se você conhece uma pessoa que ela tem uma energia muito incrível, muito maravilhosa, provavelmente o campo energético dela é maior do que os braços aí estendidos.
todas as pessoas conseguem chegar nesse lugar, tá? De ter esse campo energético bem estendido. Como? À medida que você se conhece, à medida que você se trabalha, à medida que você se cuida, à medida que você encontra o seu propósito de vida. Então já anota aí no teu caderno. Toda planta, quando você vai utilizar, seja para você ter o hábito, né, de utilizar as plantas no teu dia a dia, ou seja, em forma de tratamento, você não pode fazer um uso prolongado dessa planta sem um acompanhamento. Então, assim, quando a gente faz tratamento com plantas, com ervas, nós colocamos ali que o tratamento ele precisa ser de 21 dias e dar uma pausa terapêutica. Se a gente precisar continuar com esse tratamento, nós vamos fazer uma associação de ervas, nós vamos trocar por uma erva similar. E aí sim a gente consegue ter uma efetividade com o tratamento com as plantas. E é super importante também você começar a perceber e ter uma visão que tudo o que você sente está correlacionado. Quando você sente uma preocupação. Essa preocupação, ela vai começar a se formar em uma emoção em você. Você pode aí entrar em um quadro de ansiedade, entrar em um quadro de pânico, entrar em um quadro de tristeza. Então, a partir de um pensamento, isso se torna uma emoção. Se você prosseguir com essa emoção, sem tratar essa emoção, ela certamente vai somatizar no teu corpo. Então, pessoas, isso não é geral, tá, gente? Mas é super importante falar que está associado e pode ser. Pessoas que têm, por exemplo, psoríase, dermatites crônicas, está totalmente relacionada a processos de ansiedade. Então, a pele, ela é o receptivo do nosso estado de presença, de ancoramento. É você estar aqui assistindo essa aula e realmente estar me ouvindo, estar anotando, estar interagindo, estar absorvendo essas informações. Isso é estado de presença. É você estar presente no que você está fazendo. Quando nós temos qualquer problema de pele, isso está falando sobre o nosso ancoramento, o nosso estado de presença. Se eu estou preocupada, eu não estou no agora. Se eu não estou no agora, isso vai somatizar na minha pele. Dermatites geralmente vem a partir desse pensamento, a partir dessa emoção. Percebe que está tudo interligado. Começou ali no teu energético, nos teus pensamentos, no teu ar, veio para as tuas emoções e depois somatizou no teu corpo. Segundo a metafísica, todas as doenças que nós temos no nosso corpo, todas as doenças físicas, elas têm uma causa emocional e energética. Diante disso, quero te afirmar como herbalista que eu sou, como curandeira que eu sou, como mulher medicina da terra que eu sou, quero te dizer que a medicina tradicional e a medicina da natureza, elas caminham de mãos dadas, tá? Esse é o nosso futuro. Escreve o que eu tô te dizendo. Se você olhar o meu Instagram, lá atrás é mais um álbum de fotografia, só tinha fotos do que acontecia no nosso espaço. Todo mundo conhece o chá, né? Apesar que a maioria das pessoas pensa no chá, pensa logo no chá de boldo que tomava quando tinha dor de barriga, quando era criança, né? E a gente tem essa memória aí de tomar chá só quando estava doente, de tomar chá ali só em situações muito esporádicas na vida. E hoje eu venho desmistificar isso para você. Você pode tomar chá todos os dias, principalmente quando você sabe para que esse chá serve, como que ele vai te ajudar, sabendo que nós trabalhamos aqui sempre em duas vertentes. Trabalhar o teu corpo físico, a tua saúde, te ancorando na terra, e trabalhar também a tua saúde energética, emocional, espiritual, né? Tá aí tudo englobado, trabalhando aí a tua conexão com o céu. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que o nome chá tá errado, tá? Destruindo aí o seu mundo de herbalista, né? Como assim? A vida inteira eu falei chá e o nome chá está errado. O chá é uma bebida super poderosa que foi feita lá no Oriente, né? Descoberta lá no Oriente. E tem toda uma característica muito minuciosa. A única erva que é considerada chá é a Camellia sinensis, tá? Então, somente quando nós utilizamos a camélia dentro dos nossos preparos ali com água, nós estamos fazendo um chá. Quando nós utilizamos qualquer outro tipo de erva, nós estamos ali fazendo uma infusão, uma alquimia. Ou, como eu gosto de falar, nós estamos fazendo ali uma poção mágica, certo? Então, você, a partir de hoje, não vai me chamar de chá, porque agora você é uma alquimista super sábia, que conhece as terminologias corretas do herbalismo. Você vai chamar de tisana.
é o nome mais correto que nós damos para essa bebida sagrada, tá ok? Você pode chamar de sana, você pode chamar de infusão, mas de vez em quando a gente chama de chá mesmo, porque é o nome que a maioria das pessoas conhece. Mas essa é uma informação muito preciosa para você, tá? Existem várias formas de nós fazermos a nossa tiçana. Nós podemos utilizar, já anota aí, a erva verdinha, tá? Ou nós podemos utilizar a erva seca. É possível fazer o chá, a tiçana, dessas duas maneiras. O que vai diferenciar aqui e que faz toda a diferença dentro do processo para você aproveitar todas as propriedades dessa planta, dessa erva, é a forma como você vai fazer. Então, anota aí que é super precioso. Primeira coisa, quero saber se você tá com chá aí. Beber aqui um pouquinho do meu chá. Esse chá que eu preparei para mim, gente, tá uma delícia, tá? Desconstruindo parte 2. Os chás, eles podem sim ser muito saborosos. Ele é de maçã e mulungu. Então, ele traz aí uma calmaria, um relaxamento, né? Trabalhando aí todo o aspecto amoroso, trabalhando a limpeza da mente. Eu tenho uma mente muito acelerada, tá? Eu sou assim, né? Uma maga da natureza, mas uma mente muito acelerada. Então, o chá, ele me ajuda a organizar, me ajuda a focar. Então, vamos lá, voltar. Como é que você prepara o seu chá, né? Você pode preparar o chá através da infusão ou através da decocção. Vamos lá explicar um a um. Quando você vai fazer o seu chá com a erva fresca, com a erva assim verdinha, tá? Você vai fazer um preparo chamado infusão. O que significa isso? Que você vai deixar a água ferver, passar ali dos 90 graus Celsius, tá? Você identifica isso quando a água começa a borbulhar, ela tá no ponto de você fazer a sua infusão. Você vai desligar o fogo e você vai colocar essa erva dentro dessa água. Esse processo alquímico, né, que é um processo alquímico de extração das propriedades dessa erva ali através da água, através do calor, você vai fazer com a erva ali fresca. Se você deixar essa erva ferver junto com a água, ela vai perder as propriedades dela. Então, você não vai utilizar essa erva de uma forma preventiva ou para um tratamento, porque o calor ele vai queimar ali a substância essencial da planta. Então, é super importante saber dessa informação para você nunca mais errar o seu chá, certo? Então, tudo que for verdinho ou toda planta que for mais delicada, você sempre irá fazer no processo de infusão. Por exemplo, flores, você vai fazer no processo de infusão, ervas delicadas, as partes delicadas da planta e principalmente todas as ervas verdes, que a gente utiliza ali as folhas, você vai fazer no processo de infusão. Quando você vai fazer ali a infusão, né, só para você, que você vai tomar em torno de 200 ml de chá, que aqui tem outra informação importante para você, a gente toma chá na xicrinha pequena e toma café no xicrão grande, né? Isso tá errado, tá? Na verdade, xícara de chá é aquela xícara grande. A xícara de café é a xícara pequenininha. Então, quando a gente vai tomar chá, a gente toma ali geralmente uns 200 ml de chá. Para você tomar o seu chá de 200 ml, uma quantidade assim de planta, ó, uma porçãozinha de planta já é o suficiente, tá? Nós utilizamos em uma xícara de chá em torno de 2,5 gramas a 5 gramas no máximo de erva, certo? 2,5 gramas é o ideal. Você não precisa de um montão de erva para fazer o seu chá. Uma quantidade assim pequenininha é o suficiente. Se você vai fazer 1 litro de chá, você vai colocar ali aproximadamente 10 gramas, 12 gramas de erva, tá? Não precisa ser muita planta, não. E outra coisa super importante, quando você faz a sua tiçana, você pode reaproveitar aquela erva pelo menos umas 3 vezes, tá? Então, aquela erva que você passou pelo primeiro processo de infusão, quando você usar a segunda e a terceira vez, você ainda está extraindo propriedades daquelas plantas. Então, você não precisa jogar fora de cara para você fazer mais 3 chazinhos durante o dia. Depois que você fez, né, as 3 vezes o chá, sobrou aquelas ervas ali, nós não jogamos nada no lixo, tá? Pelo amor da deusa. Nós reaproveitamos tudo ao máximo possível. Aquela planta que você utilizou, aquela erva que você utilizou, ela é puro poder.
ela é adubo, inclusive. Então, o que nós fazemos? Nós devolvemos essa planta para a natureza. Nós colocamos aí um jarrinho, você pode enterrar no seu quintal, ofertando para a Pachamama, para a Mãe Terra, né, como uma forma de agradecimento. A Mãe Terra está sempre te nutrindo e você devolve essa nutrição para ela, fortalecendo esse solo sagrado. Fia, faz sentido para você essa informação? Nós estamos o tempo inteiro trocando com a Mãe Terra. Então, como que eu vou pegar essas plantas, né, que me nutriram e vou jogar no lixo? Jamais, tá? Nós vamos sempre fazer isso de uma forma ritualística, que é uma coisa que eu gosto muito de falar para as minhas magas, tá? Quando tudo que você faz na sua jornada, faça como um ritual, faça como algo que você está celebrando. Todos os dias eu coloco lá nos meus stories os pequenos rituais que eu faço aqui na minha casa. A sua vida, a nossa vida é uma grande celebração. Como que a gente vai deixar de ritualizar isso, tá? Então, você devolver essas plantas para a natureza é uma forma de você ritualizar. A segunda forma principal, né? Tem outras formas também de fazer as tissanas, tá? Mas hoje a gente vai se ater a essas duas formas, que já vai te ajudar bastante a você fazer os seus preparos de forma correta. A segunda forma de fazer a tissana é quando nós trabalhamos com as plantas secas, ok? Aqui no meu ateliê, né, que vocês estão aqui hoje juntinhos comigo, aqui no meu ateliê, eu gosto de pôr as plantas para secar no meu varal de ervas. Algumas vezes, né, eu gosto de colocá-las dentro de um saquinho, aquele saquinho de craft, porque facilita o processo de secagem também. Mas às vezes tem ervas que eu não encontro aqui, né, onde eu moro, e eu já compro as ervas ali dos saquinhos, os pacotinhos que elas já vêm sequinhas, tá? Você pode utilizar as duas ervas, tanto você fazendo a secagem na sua casa, como também você comprando a erva do mercado. Não tem problema. Eu vejo um monte de gente falando aí, você tem que colher a sua erva, você tem que fazer todo o processo. Gente, é muito difícil para 90% da população fazer isso com todas as plantas que a gente deseja utilizar. Então, assim, coloque aí, né, na sua mente, no seu coração, que toda planta é sagrada. É claro que tem algumas ervas ali que elas passam por um processo, né, que ele não é humanizado, que ele não tem encantadura, que ele não respeita os ciclos da natureza, mas ainda assim são plantas que estão ao nosso serviço. O que é que você vai fazer quando você pegar essa erva que você comprou no mercado? Você vai energizar essa erva. Quem assistiu a aula de ontem já sabe, né? Eu passei uma forma simples de você energizar a sua erva. Então, quando você está aqui com a erva seca, né? Ela é um excelente processo para você conservar a sua erva, tá? Porque a erva assim verdinha, com uns 4, 5 dias, ela vai começar a murchar. A gente tem que colocá-la no processo de conservação. A secagem é um deles. Outro processo que eu gosto muito é o processo de tintura. Mas a tintura eu ensino lá no meu treinamento completo Magia das Plantas, tá? A gente não colocou nesse curso gratuito, porque eu priorizei colocar o chá, a limpeza energética e os banhos que vocês amam. Então, você vai estender, né? Vai prolongar a vida dessa erva quando você faz o processo de secagem, tá? Uma erva seca, ela vai durar aí pelo menos 1 ano a 2 anos, dependendo da conservação. Se você coloca a planta dentro de um potinho de vidro bem fechado, tá? Hermeticamente fechado mesmo, para que não dê bichinhos, não dê fungos, não fique ali úmido, né? Porque senão vai criar fungos mesmo e você não vai poder utilizar de jeito nenhum, tá? Nem para banho, nem para spray, nem para nada. Então, o vidrinho, ele tem que estar esterilizado, limpo, seco, e ele tem que vedar bem, tem que fechar bem. Glória, posso colocar dentro de uma vasilha plástica? Não é o ideal. O ideal para conservação é vidro, tá? Mas se você só tem plástico, no início a gente vai trabalhando com o que a gente tem, não tem problema, né? E aos pouquinhos você vai montando aí o seu ateliê. Agora, assim, em vias de propriedade energética, né? O que acontece quando a planta seca? A planta tá aqui, né? Cheia de vida, cheia de vitalidade. O campo energético dela tá super aberto. Então, à medida que a planta vai secando, esse campo energético da planta, ele vai diminuir, ele vai contraindo, na verdade. Ele não diminui, ele vai se guardando. Então, quando a planta tá seca, é como se toda a propriedade energética dela estivesse ali guardadinha, tá? Quanto mais tempo passa, mais essa propriedade energética está guardadinha. Então, você precisa fazer a ativação energética ao mesmo tempo que você esquenta essa planta, né? Para ela
para ela abrir, para todo esse potencial energético dela abrir, para todo esse potencial físico dela também poder abrir, tá? Eu sugiro que você use as suas plantas secas, as suas ervas secas, num período de 3 ou 6 meses, é o ideal. Quando eu tenho a minha planta seca, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo de decocção. O processo de decocção é quando eu coloco a erva para ferver junto com a água. Tá? Então, quando a erva está seca, eu posso fazer isso. E quando eu estou trabalhando com as partes mais duras da planta. Então, anota aí, porque agora tem segredo, certo? Quando eu pego aqui uma folha de melissa, que é uma planta delicada, estou usando folhinhas. Eu vou colocar ali para ferver, mas eu não vou deixar no processo de fervura longo. Quando levantou ali, né, as bolinhas da fervura, eu já vou desligar o meu fogo, tá? É o suficiente para eu fazer o chá de folhas secas. Porém, isso não acontece quando eu vou fazer, por exemplo, um chá de cravo, ou de anis estrelado, ou de canela. Ali eu estou trabalhando com especiarias que são partes mais duras da planta. Então, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo para que a água absorva, né? Extraia a propriedade daquela planta, tá? Então, eu vou deixar ali o processo de fervura de 3 a 5 minutos. Quando eu vou utilizar partes mais profundas da planta, como, por exemplo, caules e raízes, aí eu posso deixar fervendo aí 10, 15, 20 minutos, tá bom? Então, se você vai utilizar um ipê roxo, se você vai utilizar um barbatimão, então você pode estender um pouco mais esse processo de fervura para que você consiga extrair bem todas as propriedades daquela planta. Então, esse processo nós damos o nome de decocção. Sabendo agora fazer o seu chá da forma correta, quem fazia aí o chá de anis de forma de infusão, né? Não vai mais fazer. Então, à medida que você vai tomando esse chá, situações vão acontecer ao seu redor e você vai ter o ímpeto, você vai ter a atitude de tratar aquela situação de forma diferente, buscando a sua valorização, reconhecendo a mulher bela que você é, reconhecendo o poder que você tem nas mãos. Então, a natureza trabalha assim com a gente, nos despertando a um novo olhar. Eu convido de verdade que você comece a colocar as pontas na sua vida, que você vai ver que a sua vida vai se transformar. A gente, na nossa escola, a gente tem mais de 6 mil alunas. Dessas 6 mil alunas, mais de 3 mil delas estão no nosso treinamento do Magia das Plantas. E a gente já viu centenas de vidas serem transformadas real por conta do poder das plantas. E é essa visão que eu quero passar para você hoje, tá? Quero passar a visão para você também do processo de insônia. A insônia. Como que eu vou combater a insônia? O que é a insônia? A insônia, ela acontece quando nós estamos muito preocupadas. A preocupação é tão grande que o teu organismo, o teu cérebro não consegue se desligar. Então você fica virando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, pensando. Muitas vezes a insônia vem ali, caminha de mãos dadas com a dor de cabeça por esse excesso de pensamento e você não consegue se desligar, você não consegue relaxar. E dentro desse processo isso vai se acumulando no decorrer dos dias, o teu corpo vai enfraquecendo e você vai entrando num ciclo terrível de mal-estar, de estresse, de cansaço, de não conseguir mais resolver as suas questões, porque você está tão desgastada fisicamente que isso atinge o teu emocional, atinge o teu energético, a tua vibração começa a descer. Então é super importante tratar isso, tá? Eu gosto muito, olha só, receita secreta. Já vi muitas pessoas ficarem assim sem insônia, maravilhosa, tanto na época quando eu fazia atendimento, tá? Que eu fazia atendimento com as plantas, como também com as minhas magas, né? As minhas alunas, que a gente sempre tem essas conversas. Eu recomendo alguns tratamentos ali no início da jornada, tá? Então eu já vi muita gente ficar boa da insônia, poder deixar os remédios e ficar ali só com o tratamento das ervas, tá? Então anota aí. Para você tratar a insônia, você vai usar passiflora, que é a flor do maracujá, linda e maravilhosa. Você vai usar mulungu e você vai usar valeriana. Observação importante, tá? Inclusive a Tânia colocou ali que tem alergia a hibisco, né? Observação super importante. Eu tô falando aqui algumas sugestões para vocês de tratamentos, tá? Mas todas as plantas, todas as ervas têm algumas contraindicações. Por exemplo, pessoas que têm pressão alta, que têm convulsão, que estão gestantes, precisam se atentar se podem
podem ou não tomar esse chá, tá? Super importante falar sobre isso. Então, quando você faz essa combinação de passiflora, mulungu e valeriana, você vai dormir feito, assim, um anjinho, tá? É uma poção muito poderosa. Essa poção aqui é pra quem tem aquela insônia muito forte, tá? Se a sua insônia começar agora é moderada, você não precisa utilizar a valeriana. Antes de falar sobre a ansiedade, eu quero falar para você como é que a gente faz essa contabilidade ali da erva que eu vou utilizar no meu chá. Lembra que eu falei que a gente vai utilizar ali mais ou menos 2,5 a 5 gramas de erva por cada 300 ml de chá que eu vou tomar? Então, nós colocamos isso em uma árvorezinha, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui meu pezinho de arruda. Nós criamos uma técnica onde você vai se basear na própria natureza para você poder fazer o seu chá. Aqui nós temos as raízes da planta, nós temos o caule da planta e nós temos a copa da planta, certo? As raízes, elas vêm aqui para curar profundamente essa causa que nós estamos tratando. O caule, ele vem aqui saborizar. Ele também vai trabalhar junto, né? Ele tem propriedades que vai trabalhar junto, mas ele vai principalmente saborizar. Ele vai atuar ali na parte maior do nosso organismo nesse chá. E aqui em cima, né, na copa, eu gosto de dizer que é a cereja do chá. É aquele toque final, é aquilo que vai dar ali o charme do nosso chá, né? Então, nessa composição que eu passei para vocês, da insônia, se você tem uma insônia muito forte, você usa a valeriana. Se a sua insônia não é tão forte, você vai trocar a valeriana por capim santo, tá? Dá certo também. Pra gente fazer uma combinação de 3 ervas. Então, aqui na raiz, eu vou utilizar cerca de 30% de erva. Então, aqui na raiz, eu vou colocar aquela mais forte, aquela que vai atuar na minha dor. Nesse caso que eu passei para vocês, a raiz vai ser a valeriana, tá? Então, eu vou colocar 30% de valeriana. O mulungu, ele vai atuar fortemente no meu corpo e ele também já vai dar ali um saborzinho pro chá. Então, eu vou colocar 60% de mulungu e eu vou colocar 10% de flores, 10% de passiflora, que é aquele toquezinho final ali no meu chá. Então, geralmente, nós trabalhamos com essa proporção para você poder fazer essa combinação de 3 ervas, tá bom? Algo super importante que eu quero te dizer. Eu amo demais trabalhar com os blends, com as combinações de ervas, mas você também pode trabalhar uma planta só, tá? Porque quando você trabalha uma planta só, você vai ver como o seu organismo reage a essa planta. Também é um processo de autoconhecimento. Como é que tá esse teu campo energético? Para você ter uma ideia, quem aí já teve o desprazer de ver um cano de uma pia, de fazer ali um processo de desentupir um cano de uma pia? É muito sujo, gente. É muito sujo, tá? Então, quando vai fazer aquela limpeza, né, tira uma crosta, sabe? Bem suja. E depois vai limpando ali até ficar bem limpinho. É a mesma coisa no nosso campo energético, tá? Então, quando você nunca realizou essa limpeza, tá que nem aquele cano. Alguém aqui nunca realizou a limpeza energética? Então é super necessário olhar para esse lugar. Eu lembro, e assim, gente, acontece em tudo na nossa vida, tá? Nas aulas anteriores eu falei para vocês que nós estamos o tempo inteiro interagindo. E nós temos uma escada de acontecimentos. Então, primeiro os acontecimentos, eles agem no nosso energético. Depois, esses acontecimentos, eles agem no nosso emocional. E depois, esses acontecimentos, eles vão somatizar no nosso corpo, no nosso físico. Então, à medida que você está vivenciando a tua jornada e você não realiza essas limpezas energéticas, todas as situações que acontecem na tua vida, tá? Discussão, tristeza, raiva, frustrações, ansiedades, rejeições. Isso vai criando uma sujeira aqui no teu campo energético. Vai sujando tanto que essa sujeira pode acabar corroendo o teu campo energético, formando furos no teu campo energético. Isso desce para as tuas emoções e aquela emoção fica cada vez mais encrustada, né? Aquilo dali fica somatizando, né? Realmente mexendo com a sua psique. E à medida que você não cuida desses lugares, isso vai somatizar no teu corpo físico. Dentro dos estudos da metafísica, nós acreditamos piamente que doenças, principalmente doenças ali que são degenerativas, né? Doenças que o organismo, as células vão morrendo, por exemplo, como o câncer. Essas doenças, elas têm um âmbito muito, 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 muito forte emocional e energético, gente. Então, olhar para os nossos sentimentos, olhar para as nossas
emoções, é cuidar da nossa saúde, é cuidar da nossa vida. Eu lembro de um caso de uma aluna, a Bia. Ela tinha um problema seríssimo de dor de cabeça, ela tinha um problema seríssimo de enxaqueca, sabe? Era tão sério, assim, que muitas vezes ela tinha que sair da aula, muitas vezes ela saía do trabalho porque a enxaqueca era muito forte. Ela tomava remédios fortíssimos para enxaqueca. E teve uma aula que a gente fez, porque lá dentro do Magia a gente tem uma comunidade, né? E a gente faz muitas aulas de autoconhecimento, faz muitas aulas para você se perceber e para você mudar pequenos hábitos na sua vida que fazem toda a diferença, tá? E teve uma aula que a gente fez, uma sintonização, que a gente começou a interagir lá na aula. E ela falou que ela estava sentindo como se fossem os zumbidos no ouvido. Alguém já sentiu isso? E durante essa aula a gente realizou uma limpeza energética coletiva e foi a coisa mais linda. Quando a gente realizou essa limpeza nela, é como se a sensação que ela descreveu pra gente é como se estivesse saindo coisas da cabeça dela, como se estivesse saindo. Como foi que ela descreveu? Ela descreveu como se estivesse saindo minhocas mesmo da cabeça dela, né? Eu falo assim, mas no dia foi muito tocante. A visualização que nós tivemos, né, que o pensamento dela estava sendo limpo. O que estava acontecendo ali? Ela estava tão focada, ali, tão mergulhada em problemas que estavam acontecendo ali com ela, que esses problemas estavam chamando, estavam servindo de antena para espíritos errantes, né? Pessoas desencarnadas que ainda não foram para a luz, que estão aí vagando pela Terra. E elas, de vez em quando, elas sintonizam em frequências de acordo com o que a gente está emanando, tá? Então, tinha perto dela alguns desses espíritos errantes transmitindo para ela pensamentos. Ela estava com problemas familiares, né? Questões familiares. Então, vários espíritos errantes que estavam ali estavam transmitindo esse pensamento para ela. O problema já nem era mais só dela. Ela estava sintonizando com problemas desses outros espíritos, porque a dor de cabeça não passava de jeito nenhum. Então, foi depois dessa limpeza energética, desse ritual coletivo que a gente teve lá dentro do curso, que ela disse que a dor de cabeça dela começou a passar. Primeiro, ela disse que não sente mais enxaqueca. E ela disse que quando começa a sentir dor de cabeça, ela já faz esses processos de limpeza e de proteção energética. É muito sério isso, gente. Tem tanta coisa que acontece na nossa vida que a gente não sabe o que está acontecendo ali por trás dos bastidores, tá? É super importante nós cuidarmos das nossas limpezas. E as ervas são total, assim, nossas aliadas dentro desse processo. A gente precisa se atentar. Trabalhar com limpezas energéticas é o início do processo. Só que nós não podemos viver a vida inteira com limpeza energética. Nós precisamos aprender a nos proteger. Porque uma pessoa que é protegida, ela não precisa ficar constantemente fazendo limpeza energética. Você começa a colocar na sua vida hábitos que vão te transformar para sempre. E aquelas sujeiras que formam aqui no campo energético, que chegam até a fazer buracos na tua aura, isso não vai mais acontecer. Mas para isso, primeiro a gente precisa limpar, né? É como uma faxina na casa. Você faz aquela faxina geral e depois você vai fazendo aquela manutenção diária. Quem aí conhece? O reiki elemental, ele trabalha com a energia dos elementos da natureza, com os 4 elementos, fogo, água, ar e terra. A gente trabalha muito com os 4 elementos, por quê? O planeta Terra, a constituição dele, basicamente, são os 4 elementos, né? Para poder formar os gases e tudo mais que forma o nosso planeta. Foi a partir dos 4 elementos. Dentro da gente, existe os 4 elementos. Então, trabalhar com os 4 elementos é crucial para manter a nossa energia. Então, o reiki elemental, ele vai trabalhar com todos esses elementos, tá? E não só com isso, né? Ai, gente, vou revelar segredos para vocês. Eu sou uma maga verde, confessa, e eu acredito em elementais. Tá? Pronto, falei. Só falei, né? Não saiam correndo, não fujam de mim. Gente, olha, vocês podem acreditar ou não, mas eles existem, viu? Então, no reiki elemental, nós trabalhamos com a energia dos elementais, né? Seja como arquétipo, ou seja como aqueles seres que a gente conhece. Os seres elementais da terra, os seres elementais da água, os seres elementais do ar, os seres elementais do fogo, os seres elementais que formam o todo, que formam o éter. Então, dentro do reiki elemental, a gente trabalha com todas essas forças. Nós trabalhamos com símbolos, e esses símbolos ancoram muita proteção, tá? Eu amo demais o reiki elemental. Eu sou mestra no reiki Usui, no reiki tibetano, no reiki elemental, no reiki chácrico, mas eu escolhi o reiki elemental para que todas as magas
tenham acesso a esse conhecimento, tá? É um super presente que eu coloco lá dentro do Magia das Plantas. Eu ensino você o reiki elemental até o nível mestrado para você aprender a fazer as suas proteções através da energia do reiki e através da força dos elementais, através dos símbolos de poder que tem ali. Você quer saber se é uma alma verde conectada com o reiki elemental? Pois vamos fazer um teste agora, bem rápido, presente para você que está aqui nessa aula de hoje, tá? Ó, eu quero que você esfregue bem as suas mãos, tá? Esfregue bem as suas mãos. Então, esfregando bem as suas mãos, eu quero que você sinta a energia que eu tô mandando para você. Essa energia, você só consegue sentir porque antes da aula eu fiz uma prática de benzimento, né? Enviei benzimento para todo mundo que colocou o nome lá na lista, foi muito lindo, tá? Então, assim, o que eu senti no envio desse benzimento é que existem processos sendo finalizados. Está na hora de dar basta em algumas questões da sua trajetória e existem processos sendo abertos e que você vai ver isso com muita nitidez, com muita clareza nos próximos dias, tá? Então, fica atento aí. Foi essa mensagem que eu recebi ali no benzimento. Então, esfrega bastante aí as suas mãos. Eu quero que você sinta essa energia que eu tô mandando para você agora, tá? Principalmente as pessoas que receberam benzimento, né? Nós estamos conectados para esse benzimento que foi feito. Faz esse exercício aqui com as mãos. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos ativando os chakras das mãos. O reiki, ele trabalha com a energia que é a imposição de mãos, tá? Claro que eu não consigo fazer a iniciação de reiki na noite de hoje, né? Mas eu quero te dar esse gostinho dessa energia para você sentir que você tem esse poder em você. Basta você ser ativado, tá? Agora eu quero que você, junte as mãos assim, faça esse movimento bem sutil. E você me fala aí nos comentários se você sente uma força, se você sente uma energia, como se fosse que você tivesse que fazer um pequeno esforço para você poder encostar as suas mãos. Isso aqui é por energia que eu tô compartilhando com você. Eu tô te mostrando que você pode despertar essa maga que há em ti. E que isso aqui é só o início de uma ferramenta poderosa que você tem aí de pura conexão e cura ancestral. Isso aqui é algo inato. É da sua natureza. Você pode fazer isso. E através desses processos, você vai trabalhar com as proteções energéticas, tá? É muito poderoso. Eu fico arrepiado o corpo todo. Arrepia a bochecha, arrepia o chakra coronário aqui no topo da cabeça, arrepia a coluna, né? Sabe o que é isso? É confirmação. Quando a gente sente esses arrepios, é porque nós estamos recebendo confirmações do nosso eu superior. Isso é muito forte, é muito profundo. Muita gente me pergunta do benzimento também. Mães, intuitivamente vocês podem benzer seus filhos, vocês não precisam de nada, tá? Mas para quem quer se aprofundar nisso, lá no Magia das Plantas tem uma ativação do benzimento. Você pode se benzer, você pode benzer a sua casa. Gente, nós somos semideuses. Nós estamos caminhando aqui nessa terra com o poder de Deus dentro do nosso coração. Como que a gente não pode fazer um benzimento? Como que a gente não pode fazer uma limpeza energética? É só você se reconectar com essa sabedoria. Para quem ainda não me segue lá, o meu Instagram é @mentoraglória. Nossa, teve muitas perguntas sobre se eu sou de alguma religião, né? Se esses conhecimentos eu aprendi em alguma religião. E não, gente, se eu fosse de alguma religião, eu teria certamente falado para vocês. Eu sigo muito a espiritualidade livre. Na verdade, o que eu coloco aqui é uma conexão com a natureza, é uma chave de autoconhecimento e uma autonomia. Porque através dessa autonomia, de você se conhecer, de você conhecer processos, você consegue encontrar a espiritualidade que te preenche, tá? Então, esses conhecimentos que eu trago para vocês, eles têm embasamento dos estudos que eu fiz mesmo, né? Eu tenho várias formações no ramo holístico. Também sou pós-graduada em terapias holísticas, estou fazendo mestrado em fisioterapia. Então, tem aí todo um embasamento holístico, mas principalmente tem as vivências que eu tive com os povos indígenas, tá? Então, todas essas questões que eu trago, muito da aula de hoje, vem dessas vivências, que é muito poderosa. Eu tô aqui repassando um pouquinho para vocês, tá? Para você nunca mais errar um banho de ervas e também não ter medo de fazer banho de ervas. Quando eu comecei a fazer atendimentos, e assim, os atendimentos me abriram muitas portas, tá, gente? De verdade mesmo. A nível de autoconhecimento, de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal e também financeiro. Eu cheguei aí a ganhar muito, muito, muito bem mesmo com os atendimentos baseados com as ervas, que eu ensino tudo lá dentro do meu curso Magia das Plantas, tá? O que que esses banhos de ervas, né? Como é que eu fazia esses banhos de ervas? E o que eu percebi? Que o banho de ervas, quando você toma sozinho, né, é um momento profundo de conexão com você. Você entra num lugar de autoestima
que poucas terapias eu vi ter esse efeito tão imediato, tá? Então tem um passo a passo para você fazer esse banho de erva sozinha. Não é de qualquer jeito. Não precisa ter medo, você só precisa saber fazer ele corretamente. E tem também, né, o momento ali que a gente recebe banho de ervas de outras pessoas. Como eu dou banho de ervas em outras pessoas, né, comecei fazendo isso e é muito precioso, tá, gente? Eu lembrei aqui de uma história que aconteceu. Quando eu comecei a empreender com as plantas, com o herbalismo, eu fazia muitas atividades externas. Então, assim, eu sou uma empreendedora nata, tá? Então, vocês vão aprender muito comigo entrando dentro do curso. Ser uma empreendedora nata, não importa se você está trabalhando para você ou se você trabalha no CLT, tá? Isso é uma característica que faz você ter resultados, independente de onde você esteja. Então, quando eu comecei a empreender, eu fiz muitos eventos, como, olha só, né? Eu ia lá nos lugares que eu tenho eventos que eu achava que encaixava o meu trabalho, seja para fazer exposição e venda das fitoalquimias, seja para fazer atendimento com as terapias que eu atendia. Então, eu fiz muitos eventos onde eu fazia banho de ervas, as pessoas estavam nos eventos. E teve um evento que eu fui, que era um evento só feminino, e eu fiz banho em 40 mulheres nesse dia. Foi muito forte, muito intenso. E assim, quando eu realizei esses banhos, né, nessas mulheres, eu senti que foi muito especial, realmente foi maravilhoso. Aquilo dali foi uma quebra de paradigma para mim. Só que eu não imaginava o impacto que teria na vida dessas mulheres. Anos depois, eu repostando uma foto desse evento, a moça, né, que eu tava dando banho nela, ela me mandou uma mensagem no Instagram. Eu nem lembrava, isso já fazia muitos anos mesmo. E ela disse para mim que aquele dia foi um divisor de águas na vida dela. Ela estava passando por um processo que ela estava ali tentando se desligar de um vício. E durante o banho de ervas, né, eu fiz todo o processo ritualístico, falei algumas coisas para ela. E ela disse que naquele dia ela abandonou o vício que ela tinha. Então, assim, eu falo e fico toda arrepiada, porque eu lembro de tanto do que ela me contou, como eu lembro do dia do banho. Então, assim, o banho de ervas, ele vai te ajudar. Ele realmente desbloqueia campos. Ele trabalha tanto a nível físico, como ele trabalha a nível energético. Sabe, outra coisa que eu fazia muito também era o banho de ervas no ritual de aniversário. E eu passo isso para as minhas magas e tô repassando aqui para você, tá? No seu aniversário, tome um banho de ervas de flores, para que você possa abrir os caminhos, para que você possa florescer dentro do seu ano pessoal. E você pode abrir seus caminhos, você pode cuidar da sua saúde com os banhos. Como assim, Glória? Cuidar da minha saúde? Eu pensei que banho fosse só para afastar o urucubaca. Não, de jeito nenhum. Nós também fazemos os banhos medicinais, terapêuticos, onde você pode, por exemplo, fazer um banho para baixar uma febre, é só usar eucalipto. Você pode fazer um banho para diminuir tosse, coriza. Você pode usar, por exemplo, a emburana de cheiro. Você pode fazer um banho para diminuir a dor nas pernas. Você pode utilizar um alecrim, por exemplo, para ajudar a ativar ali aquela circulação. Então, sim, você pode fazer banho de ervas para trabalhar o teu físico, tá? Quem tá aí, né, que tem uma banheira em casa maravilhosa, você pode fazer os seus banhos na banheira, tá? Mas como eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas, você pode fazer o seu banho na bacia, na cumbuca, no balde, e ainda assim sentir todos esses efeitos potentes do banho de ervas. E a gente vai ter uma prática aqui na aula de hoje, tá? Então, é um convite para você colocar o que você tem aí dentro à disposição do mundo. E eu vou dizer uma coisa, gente. O mundo está precisando, viu? Vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas procurando atendimento. Vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que eu recebo, pessoal procurando banho de ervas para poder tomar, para poder se sentir melhor. Tem muita gente precisando. Nós somos agentes de transformação, nós somos essas pessoas, tá? Então, ó, já vou deixar aí o link, vai lá, já faz a tua inscrição para você garantir o seu lugar no caminho do coração. E se você tá com esse perrengue financeiro, você tem que fazer sua inscrição agora para você garantir o seu bônus da imersão das realizadoras, tá certo, gente? O curso, o tempo de acesso é 1 ano, tá? A gente tem aula ao vivo também. Você tem acesso a todas as aulas gravadas lá dentro da Hotmart. Você tem um certificado, que a nossa escola ela é certificada pela Abrat, tá bom? Se você tem alguma dúvida com relação ao curso, vai colocando aí no bate-papo que eu vou responder para você. Então, eu vou preparar aqui os materiais para a gente poder fazer o nosso banho. Enquanto eu vou preparar os materiais, você pode fazer sua inscrição, né? Você vai observando aí, tá? Vou só pegar aqui os materiais.
E é esse tempinho aí que, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. E quem quer fazer essa inscrição, dá tempo de você clicar aí no link e já fazer a sua inscrição, certo? Vocês conseguem ouvir a música? E eu vou falar para vocês também, assim que a gente terminar a prática, como que você vai receber o e-book que eu preparei para você, tá? Acerca do sorteio de ontem, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Acerca do sorteio, eu fiz o sorteio, tá lá no meu Instagram, nos meus stories, tá? O meu Instagram é @mentoraglória, e lá já tem o nomezinho da pessoa que ganhou a box. Então, vamos lá. Deixa eu terminar aqui nossa música. Enquanto quem está fazendo a inscrição, já coloca aí para mim. Eu entrei, quero dar as boas-vindas para você, tá? Coloquei aqui o material. Essa música não é à toa, tá, gente? Então, ela já faz parte do processo, né? Só vou deixar ela terminar, tá? Vamos lá, vamos lá. Quero ver as magas que já entraram, dizendo aí para mim que eu fiz uma inscrição, viu? Quero dar as boas-vindas aqui para saber que está no caminho do coração. Olha, gente, então vamos lá. Eu tô aqui com uma panela de barro, porque eu sempre faço os meus banhos na panela de barro, honrando a nossa ancestralidade, tá? Eu tô aqui com o manjericão fresco, que foi a erva que eu sugeri para vocês, então eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer esse banho. Existem várias formas de fazer banho, tá? Essa que eu tô ensinando para vocês é apenas uma delas. Eu ensino inúmeras outras formas lá dentro do Magia das Plantas. Mas essa aqui ela é uma forma muito poderosa. A forma de fazer o seu banho em si, ela é muito da tradição que você segue. O que você mais precisa ter cuidado é da combinação de ervas. E se você está fazendo o processo que faz toda essa ativação, que é isso que faz a diferença no seu banho, tá? Fátima, seja bem-vinda, Maga. Logo mais estaremos juntinhas. Flávia também, seja super bem-vinda, tá? Logo mais estaremos juntinhas. Para quem entra no Magia, eu passo toda a minha playlist, que eu sei que vocês amam demais. É uma playlist muito linda, uma coletânea de várias músicas que eu peguei, né, depois de todos esses anos. Eu já fiz muitas vivências. Antes da pandemia, né, a gente trabalhava muito com vivências, com mulheres. E a gente tem uma playlist muito legal, tá? Eu passo para vocês. Olha só, gente. Eu uso os cristais, tá? Por isso que dentro do Magia a gente tem um módulo de cristais. A
É Jane? Eu falo certo? Eu sempre me confundo, é Jane, né? A Eliane, Juscelia, legal, gente. Sejam muito bem-vindos, estou feliz demais. Saiba que foi uma decisão muito assertiva, viu? Você vai ver como a sua vida vai se transformar, de verdade. Eu pego aqui alguns cristais, tá? Lá dentro do Magia tem uma aula sobre cristais, tem um e-book completo de cristais para você poder aprender a utilizá-los de forma correta, certo? Então, eu pego esses cristais e eu vou colocando, vocês acho que não vai dar para ver, né? Mas eu vou colocando ao redor da minha panela de barro, tá? Trabalhando ali os cristais, né, que tem a ver com a intenção do meu banho, tá? Então, eu tô colocando aqui. Então, quando eu vou fazer, eu pego esses cristais e coloco ao redor de toda a panelinha, certo? Sempre que eu vou fazer o banho, eu coloco aqui toda a minha intenção. O que que eu faço? Eu coloco a música, porque a música já está ancorando uma energia, tá? E eu energizo com o bastão de ervas. Lá no Magia das Plantas, eu também ensino a fazer o bastão de ervas com as técnicas xamânicas, tá? Não é só colocar erva, enrolar e pronto. Tem toda uma técnica por trás para que você possa trabalhar com os elementos da natureza, né? Com o fogo, com o ar, com a terra, com a água, porque a maioria dos nossos feitios carrega, olha que fumaça linda que ele faz. A maioria dos nossos feitios carregam aí a potência dos 4 elementos, então você aprende a fazer isso, tá? Aí você vai pegar o bastão de ervas e você vai passar aqui, ó, em cima, purificando e energizando. Nesse processo aqui que a gente tá... Vocês estão vendo a fumaça? Que coisa mais linda! E tem gente que diz que bastão de ervas não acende, é porque não tá sabendo fazer direito, viu? Você vai purificando e energizando, purificando e energizando, purificando essa água. A água que eu uso no banho, eu uso de 2 a 3 litros de água, tá? Normalmente, eu faço água solarizada ou lunarizada. Também ensino essas formas de você colocar encantadura na sua água lá dentro do Magia. E aí você faz isso aqui, né? A gente também trabalha com canto, tá? Você pode cantar ou você pode colocar uma música. Lá dentro do Magia, inclusive, eu incentivo você a cantar. A gente tem um momento muito gostoso para você cantar, tá? Então, fazendo isso aqui, né, a gente está energizando esse nosso espaço sagrado aqui do nosso banho, tá? Agora sim, nós estamos preparados para fazer o banho. Eu sempre faço as minhas alquimias com as minhas mãos aqui, tranquilas, tá? Eu não gosto de colocar muitos apetrechos, porque eu trabalhei muito com os povos ancestrais, né, com os povos da terra. A gente usa o nosso corpo em tudo aquilo que a gente vai fazer, tá? Então, eu pego aqui, ó, o próprio spray que eu fiz e eu energizo as minhas mãos. Eu limpo também as minhas mãos, né? E aí sim, agora eu tô preparada para começar a fazer o meu banho, tá? O banho que a gente faz com o manjericão fresco, né, com ele sendo verde, a água ela é fria, tá? Então tem esse detalhe super importante. Se onde você mora tá muito frio, você vai só quebrar ali, né? Só esquentar um pouquinho, mas o banho ele é feito com água fria. Esse aqui, tá? Aí você vai tirando assim as ervinhas, ó, para poder colocar dentro da água. Você vai tirando aqui e nesse momento que você vai tirando as ervinhas, você já vai intencionando o que esse banho vai trabalhar, certo? E essa intenção, ela faz total diferença dentro do teu encanto, dentro do processo que você está trabalhando aqui. E aqui a gente tem algo muito poderoso, que você vai fazer o processo de maceração, certo? Então, você vai pegar aqui essa erva e você vai macerar com as suas mãos. Macerar. Então, esse processo aqui da maceração, ele vai durar 20 minutos, tá? E nesse processo aqui, ele é de pura conexão e ritualística, tá? Então, sempre que você for fazer um processo de banho, você tem que estar ali concentrada, atenta, observando o que está acontecendo. E você vai ter muitas percepções. Só quando você se aprofunda nesse conhecimento é que você consegue compreender que percepções são essas. Depois que você fizer isso aqui, você vai cobrir a tua panela de barro com um pano branco, tá? Você vai colocar ela no chão. Tem que ser no chão, certo? E quando você coloca ela ali no chão, você vai deixar ela energizar por no mínimo 3 horas.
Então, você só pode utilizar esse banho depois desse tempo. Por quê? Porque a água vai pegar todas as propriedades energéticas daquela planta e aí sim você vai poder conseguir fazer o seu banho. A indicação é que você faça o seu banho daquele jeito que eu ensinei de cócoras, de preferência vestida de estrelas e na parte externa da sua casa, se você puder, tá? Se não puder, pode ser no banheiro mesmo. E você vai deixar em meia luz. Por quê? Porque a meia luz, ela ativa uma área do teu cérebro que te conecta aos teus processos intuitivos. Então, é muito mais poderoso. Você vai acender uma vela. Glória, pode acender vela no banheiro? Pode. Você vai acender uma vela, vai acender um incenso, vai colocar uma música e você vai tomar o seu banho. É assim que você vai fazer o seu processo de banho de ervas. E você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. Conta para mim, em algum lugar dessa internet você tinha visto um banho dessa forma, com essa riqueza de detalhes? Você gostou da forma como esse banho vai se retratar aí para você e você vai fazer? Fala comigo aí nos comentários que eu quero saber, tá? Esse banho de ervas é uma sabedoria milenar, é uma sabedoria ancestral. Os povos antigos, lá desde os primórdios dos tempos, já trabalhavam com os banhos de ervas para a cura do corpo físico, para a cura do corpo energético. E você também pode fazer isso aí. E, gente, todos esses dias que nós estivemos aqui foram dias que eu passei conhecimentos para vocês que foi muito profundo, mas isso aqui é só um pouquinho, só assim, arranhando a superfície do que nós temos dentro do Magia das Plantas. O Magia das Plantas, ele é um curso completo da herbalista e eu quero muito que você esteja do lado de cá para você transformar a sua vida. Lembrando que são apenas 30 vagas para entrar na jornada Caminho do Coração. E essas 30 vagas, quando elas esgotarem, ou em 24 horas, tá? Mas normalmente se esgotam em algumas horas, você vai estar juntinho comigo nesse processo de autoconhecimento e de expansão. Além de ter acesso a todas essas aulas, são mais de 100 aulas que a gente tem lá na plataforma. Você tem todo o roteiro para você poder seguir. E você vai assistir essas aulas e você vai se conectar, você vai se apossar daquilo que você é. E você vai vivenciar toda a potência que você veio viver aqui nessa terra. Você vai entender o que a lua quer te dizer. Você vai entender o que as árvores querem te dizer. O que os pássaros querem te dizer. Porque a tua percepção, a tua conexão vai ser outra. Esses problemas que tem do dia a dia, de ficar chateado, de não se sentir pertencente, de achar que aquilo não é o seu lugar, que você não tem propósito, isso vai desaparecer da sua vida. E isso só vem quando você se coloca como condutora da tua jornada, tá? O curso Magia das Fontes, ele é muito especial, é o meu projeto genuíno para você, é do meu coração para o seu coração. E assim, é a última turma. E eu estou muito feliz, a gente está fazendo algo muito especial para você, tá? Então já clica aí no link, quem não estava querendo perder a aula para poder fazer essa inscrição, você faz agora, para você poder garantir essa participação na jornada, tá? Vai ser um prazer imenso conduzir você dentro desse processo. Tem trabalho de abundância e prosperidade, trabalho da cura da criança interior, trabalho com relação com os pais, autoconfiança, seu propósito de vida e sua intuição, tá? É muito forte e poderoso. Você tem mais de 20 aulas para aprender sobre alquimias, tem mais de 15 aulas falando das ativações, inclusive o benzimento que vocês tanto amam. Além disso, você vai aprender ginecologia natural, cristais, chakras. Tem mais de 10 e-books. Esses e-books somados, eles dão mais de 300 páginas. Além dos presentes que eu deixei para você, o e-book, onde você vai aprender a fazer produtos de limpeza, o e-book de cosméticos naturais, as meditações guiadas, o mini curso de velas, o curso de reiki elemental e o curso de sabonete à base de ervas, tá? Então é o curso mais completo que você pode encontrar aí nesse mercado. Digo para você, se você comprar esse curso hoje, você não vai precisar comprar mais nenhum curso tão cedo, porque você realmente vai se transformar a partir dele, tá? Transformação pessoal, transformação financeira